Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Crônicas, capítulos 30 a 32. Os capítulos 30 a 32 de 2 Crônicas narram a continuidade do reinado de Ezequias. Após ouvirmos sobre a reforma inicial que ele realizou, o capítulo 30 continua mostrando que essa reforma se estendeu até para a celebração da Páscoa, algo que é incomum nas narrativas sobre os reis. Essa é uma das poucas narrativas bíblicas que fala sobre a celebração da Páscoa diretamente. A Páscoa é narrada sendo celebrada em Êxodo 12, na saída do Egito, depois quando saem do Sinai, um pouco antes, na verdade, de saírem do Sinai, em Números, e também quando Josué se prepara para conquistar a terra. Mas entre os reis, apenas Josias também é associado à Páscoa. Portanto, esse evento, essa narrativa, mostram justamente a profundidade da fidelidade de Ezequias. Ao celebrar a Páscoa, Ezequias convida os remanescentes de Israel. Israel já havia caído para a Síria. Samaria estava destruída, mas ainda restava alguns israelenses, algum povo de Israel, israelitas, que viviam naquela região ainda, não haviam sido deportados para a Síria. E são esses que são convidados por Ezequias para celebrarem a Páscoa do Senhor. Alguns riram e zombaram de Ezequias, mas outros foram até Jerusalém. E ali se celebrou a grande festa da Páscoa. Por mais que alguns não estivessem purificados ainda, o Senhor foi gracioso e sarou o povo. E assim houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Aqui nós vemos o impacto da reforma promovida por Ezequias. Após celebrarem a Páscoa, todo o povo saiu para as cidades de Judá, quebrando as estátuas, cortando os postes da deusa Azerá e derrubando os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo fosse destruído. Nós vemos aqui o impacto desse sinal, dessa reforma promovida por Ezequias no coração do povo. Levou o povo a se voltar ao Senhor, abandonando a idolatria. Além disso, Ezequias fazia toda oferta, ofertava e contribuía para as ofertas diárias, bem como as festas fixas do calendário. Ezequias também levou todo o povo a contribuir para o sustento dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar integralmente à lei do Senhor. Ezequias ordenou que fosse preparado o depósito da casa do Senhor, a fim de que assim todos os dízimos e ofertas fossem consagrados e guardados ali. Por isso, Deus abençoou o reinado de Ezequias. Tudo aquilo que ele pretendeu fazer e buscar ao Senhor, tudo isso foi bem sucedido pela bênção de Deus. Porém, o capítulo 32 narra mais uma vez uma mancha no reinado de um rei justo. É narrado que a Síria avançou contra Judá. A narrativa feita aqui pelo autor de Crônicas é bem sucinta, bem mais sucinta do que acontece em Reis. Aqui ele mostra simplesmente conversas resumidas e também a palavra de conforto, de encorajamento de Ezequias para o povo, e mostra como Deus livrou Israel da mão dos assírios. Porém, ao tratar da doença de Ezequias, não há uma narrativa clara sobre o arrependimento de Ezequias e seu louvor a Deus. Há apenas uma narrativa que mostra que ele orou ao Senhor e o Senhor lhe deu um sinal, mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, e o seu coração se exaltou. Então o Senhor humilhou a Ezequias. Houve grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e Ezequias se humilhou por ter se exaltado no coração. E então é narrado o que aconteceu. A narrativa de que Ezequias mostrou os tesouros do templo e do seu palácio para os mensageiros, para os príncipes da Babilônia. E assim o Senhor informou que Judá seria levado cativa por conta dessa exaltação de Ezequias. Tudo aquilo que ele mostrou seria levado do seu reino. O cronista, portanto, mostra a importância do culto legítimo e também da obediência e confiança no Senhor. As narrativas que falam da reforma e também da forma com que Ezequias se portou diante da ameaça dos assírios mostra justamente como aquele povo pós-exílio deveria se portar diante do Senhor, com fidelidade à sua palavra, valorizando o culto e confiando no Senhor. Porém, a parte final do relato mostra também uma advertência a eles. Deveriam tomar cuidado para que, após o Senhor abençoá-los, o coração deles não se exaltasse. Deveriam continuar
humildes diante do Senhor, dependendo do Senhor. A confiança que Ezequias teve no Senhor é evidenciada de forma plena na pessoa de Cristo. Nós somos chamados para confiarmos em Cristo, pois Cristo é o Rei que cumpre fielmente a vontade do Pai, do Senhor. Ezequias, ele serve como um tipo de Cristo, pois aponta para a fidelidade que o Filho, Jesus Cristo, mostraria ao restaurar o culto a Deus. Cristo é aquele que reforma o culto a Deus, conduzindo os adoradores a adorarem ao Pai em espírito e em verdade. A própria celebração da Páscoa nesses capítulos aponta para Cristo. Afinal de contas, Cristo é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi sacrificado para que, por meio do seu sangue, nós fôssemos libertos, livres da ira de Deus. O próprio livramento de Jerusalém das mãos dos assírios, sem nenhuma intervenção humana, aponta para a salvação graciosa de Deus. Deus salva os homens, sem que os homens tenham nenhum tipo de mérito nisso. É Deus quem luta pelo seu povo e salva o seu povo do pecado. Esse texto traz aplicações valiosas para nós. Nós precisamos reconhecer onde estamos diante de Deus. Se nós não temos adorado a Deus como convém, precisamos nos arrepender, voltarmos a Deus. E é aqui que esse texto traz esperança a nós, pois o próprio Ezequias anunciou ao povo que se nós nos voltarmos a Deus, o Senhor então nos concederá a sua misericórdia. O Senhor será bondoso e compassivo. Ele não se afastará de nós, mas nos aceitará em seus braços. Portanto, nós temos um caminho para recebermos a graça de Deus. E esse caminho é Cristo Jesus. Devemos reconhecer que dependemos do Senhor. Afinal de contas, como aconteceu com aquele povo que foi até Jerusalém, foi a mão do Senhor quem agiu neles. Se nós depositamos a fé e a esperança em Cristo, isso não é um mérito nosso, não é um motivo para nós nos gloriarmos, mas sim para reconhecermos o quanto nós dependemos de Deus e o quanto Ele tem feito por nós, sendo gracioso e movendo nosso coração para Ele. Portanto, ao depositar a sua esperança em Cristo, viva em adoração. Fuja do orgulho, fuja da exaltação própria e dependa somente de Cristo, pois somente através do nosso Cordeiro Pascal nós podemos ter livre acesso a Deus e o adorarmos de modo que convém.